No vídeo de hoje, o dinheiro que apareceu na árvore alvinegra. Quem disse que dinheiro não dá em árvore, hein? Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Um ótimo sábado para todo mundo. Vá treinar, hein? Nesse sábado, cuida do corpo. Pode ser em casa, pode ser na academia, pode ser começar uma musculação, mas não se preocupa, vai devagar, né? Vai progredindo aos pouquinhos. O importante é você dar esse passo. Fico muito feliz com os inscritos do canal que relatam que dão esse passo. E se você já deu esse passo, mas acordou, fala, pô, você tá com tempo hoje, mas deu aquela preguiça, irmão, tem jeito não. A gente com preguiça tem que ir trabalhar, a gente com preguiça tem que levar os filhos na escola, a gente com preguiça tem que ir na casa da sogra, do sogro. Tem que ir, meu amigo, é compromisso. Então é compromisso com você e com o seu futuro. Beleza? O papo do coach de hoje. Muito bem, daqui eu já vou treinar. Daqui eu já sigo direto. Hoje é dia de treino até para compensar os dias offs que eu tive nessa semana. Aí você vai perguntar, pô Jorge, você fala de treino todo dia, você não descansa? Descanso, às vezes forçadamente. Na segunda e na quinta eu não consegui treinar porque eu passei horas e horas na gravação de um projeto, um cross GTV, GNT, né? Misturando ali culinária, chefe de cozinha, desafio, churrasco com futebol, projeto que vai pro ar ali pertinho da Copa. Então a gravação ela é o dia todo, aí nesse dia não tem como. Então compenso no fim de semana. Então, vambora! Bom, dinheiro não dá em árvore, certo? Quantas vezes você já ouviu essa expressão? Inclusive é o título de um livro muito conhecido, ao qual muitos pais recorrem quando chega o momento de ensinar aos seus filhos a administração financeira. Dinheiro não dá em árvore, a fonte dos recursos ela não é infinita, você precisa gerir esses recursos de maneira responsável. Então, se popularizou muito essa expressão, dinheiro não dá em árvore. E sobre o aporte / empréstimo que o Botafogo recebeu para pagar o Transferban caiu. Neste momento, o Botafogo pode inscrever jogadores, pode reforçar o seu elenco. Este aporte / empréstimo, ele não veio de nenhuma árvore. Isso é importante ficar claro. Porque, outro ditado, hoje é o vídeo dos ditados, quem pensa mais sofre mais. Você já deve ter ouvido algo nesse sentido. Agora eu fui meio chapolim, não sei se o ditado é exatamente esse. Mas você tem duas formas de encarar, na minha visão, né? Eu vejo dois caminhos de leitura para o que está acontecendo com o Botafogo hoje com essa história do aporte / empréstimo. Empréstimo / aporte. Eu vou inverter a ordem várias vezes, inconscientemente. O primeiro caminho, tá? Beleza. O importante é livrar o Transferban, reforçar jogadores e ganhar no campo. A questão financeira resolve depois. Esse é um caminho. É um caminho que vai fazer você colocar a cabeça no travesseiro e dormir de boa. Porque você não vai pensar muito em consequências, você está pensando no agora. Você tem que resolver o problema de curto prazo. Depois a gente resolve. Essa é uma maneira que muita gente encara a vida, inclusive, encara os próprios problemas. E quem sou eu para determinar como as pessoas vão fazer, né? Enfim, cada um faz do seu jeito, pensa do seu jeito, age do seu jeito. O segundo caminho é olhar para isso tudo com ar de preocupação com o futuro. Em que condições esse dinheiro foi emprestado? Porque, veja, não existe empréstimo, estamos falando dos meios formais, né, de se emprestar dinheiro. Não é você emprestar para o seu amigo, para alguém da sua família, aí são condições totalmente diferentes. Existe muito mais generosidade nesses casos, em tese. Mas empréstimos feitos formalmente, em condições normais, exigem garantias, certo? Então vamos lá. O Botafogo tinha uma dívida de 21 milhões de dólares com o Atlanta United. Ele pegou 25 milhões de dólares emprestado agora. Ele vai pagar essa dívida ao Atlanta United, vai pagar parcelado pelo visto, vai dar uma entrada agora, vai dividir em 4 parcelas de 5 milhões e já saiu. Saiu do sistema da FIFA o Transferban. Ótimo. Sem dúvida é uma boa notícia. Jamais chegaria aqui e diria que não. É uma ótima, é uma importantíssima notícia. O jogo de Porto Alegre quarta-feira escancarou a necessidade de contratações. Tudo aquilo que a gente vinha falando no início do Campeonato Brasileiro. Olha,
Se o Botafogo não resolver o transfer ban, ele não vai ter perna, ele não vai ter elenco para aguentar 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Na hora que machucar alguém, não tem quem colocar. Então, isso era muito importante, isso era muito importante. Porém, para pagar esses 21 milhões, o Botafogo pegou 25 milhões de dólares emprestado. E todo empréstimo precisa de uma garantia. Quem está emprestando dinheiro quer ter uma garantia de que vai receber esse dinheiro um dia, porque senão não é empréstimo, aí é doação. E eu acho muito difícil, acho muito improvável alguém doar com total desprendimento um valor como esse a um investidor de um clube de futebol, enfim, né? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então o empréstimo tem garantia. Eu tenho algumas dúvidas. Tá tudo muito nebuloso. Quais seriam as garantias desse empréstimo? Seria, num futuro próximo, esse valor se converter em ações da SAF do Botafogo? E o Textor abrir mão dos 90% que ele tem como dono da SAF do Botafogo? Porque 10% são do Clube Social, está previsto em lei? Seria esse o caminho? Por mais que o Textor, não tenha confirmado, mas também já tenha dado a entender isso em falas recentes. Mas isso não está claro. O Textor faz um vídeo dizendo, acabou o transfer ban, vamos pra cima, agora o nosso time é ataque, 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 temos um treinador que joga do jeito que eu gosto. E... Só isso. Se limitou a falar isso. Detalhes, transparência, não temos. Então, é uma dúvida. Garantia você pode ter certeza que tem. Evidente. Qual é a garantia? Então, esses investidores... Porque isso é investidor, não existe filantropia, caridade. Os caras estão... Quem está botando esse dinheiro na mão do Textor nesse momento, na mão da SAF do Botafogo nesse momento, está fazendo um investimento. Qual é o objetivo futuro desse investimento? Converter esse valor em ações da SAF é uma possibilidade. Ter como garantia de pagamento vendas de jogadores é uma outra possibilidade. Não sabemos. E é uma possibilidade perigosa para o campo. Porque se o Botafogo perde um Montoro, por exemplo, é um problema muito grande. É um desfalque muito grande. É um prejuízo técnico muito grande. Mas talvez seja o único caminho para pagar o empréstimo que pagou o transfer ban da contratação do Almada. A minha impressão é que o Textor, nessa gestão, ele arrisca demais, sem medir tanto consequências, e aí ele vai fazendo uma operação para corrigir a outra. É impressionante, né? Você precisa corrigir os problemas de curto prazo do clube. Aí você encurta o caminho fazendo uma contratação cara como a do Almada. Aí você consegue um resultado esportivo e financeiro. Só que depois você precisa vender esse jogador. Antes de vender esse jogador, você tinha que ter pagado o primeiro clube. Aí você não pagou. Aí você vendeu o jogador. Aí você tinha que resolver o pagamento do clube. Aí você, aí você agora faz um empréstimo. O empréstimo resolveu aquele pagamento do Almada. Só que eu tenho que resolver depois o pagamento do empréstimo. E aí, para pagar esse empréstimo, talvez eu tenha que abrir mão de parte da SAF, trazer esses investidores como novos sócios ou vender o Danilo, vender o Montoro. Veja, então é tudo muito complexo. Não parece haver, nesse momento, um plano claro de reestruturação, de como tirar o Botafogo dessa situação. Não parece. Parece tudo na base do desespero, de ações desesperadas. Então, fiquemos muito atentos. Porque os primeiros sinais, eles não são bons. A gente não tem clareza total. Apesar de eu ter recorrido a uma matéria do João Pedro Fragoso, do Globo, do dia 26 de janeiro, em que ele indica um pouco o que deve ser esse empréstimo, as condições desse aporte barra empréstimo, empréstimo barra aporte. Matéria do dia 26 de janeiro. Nessa matéria, na apuração do muito bem informado João Pedro Fragoso, essa matéria dizia o seguinte: o aporte entraria na caixa do Botafogo, um aporte total, me desejem saúde,
O aporte total barra empréstimo seria de 50 milhões de dólares, 20 milhões entrariam no primeiro momento, parece que foi um pouco mais do que isso, saúde novamente, e 30 milhões de dólares nas semanas posteriores. Muito bem. Essa era a informação lá do dia 26. E aí as fontes do João Pedro Fragoso disseram para ele o seguinte: os juros desse empréstimo poderiam fazer a quantia praticamente dobrar num período de aproximadamente 4 meses. Então, o que é 50 milhões de dólares pode virar 100 milhões de dólares num espaço muito curto. E o Botafogo tendo que pagar num espaço muito curto. Talvez por isso o Banco BTG Pactual não tenha recomendado o empréstimo. Isso não é oficial. Não saiu ainda o relatório do BTG Pactual. Mas vários colegas e influenciadores estão indo na mesma apuração. O BTG não recomendou o empréstimo nessas condições. Condições desfavoráveis ao Botafogo, que poderiam praticamente dobrar o valor em 4 meses, como diz a matéria do Globo do dia 26 de janeiro. Aí você vai juntando pontos. Então vamos lá. Saiu o Tairo. No mesmo dia que sai o CEO do Botafogo, o empréstimo cai na conta. O empréstimo caiu na conta, na verdade caiu na quinta, né? O empréstimo cai na conta na quinta, na sexta-feira o Tairo vai embora. E já vinha saindo notícia lá atrás do rompimento dos dois, que a coisa estava complicada, que o Tairo estava com o pé fora do Botafogo. Não acham coincidência? O Tairo fez um comunicado de saída, muito elegante, agradeceu ao Textor e tal, e não elencou os motivos. Me parece muito claro, por uma lógica de associação, que a saída do Tairo está atrelada a este aporte barra empréstimo. Porque o Tairo não teria concordado com as condições que, num primeiro momento, me parecem absurdas desse empréstimo para derrubar o Transferban. Condições que podem deixar ainda mais nebuloso o futuro do Botafogo. O Textor, no primeiro momento, quis demitir, a associação segurou. O Textor foi para cima e fez o aporte barra empréstimo mesmo assim, e aí o Tairo falou, tô fora. É uma leitura possível da saída do Tairo? Eu acho que é. Difícil acreditar em coincidências nessa hora, né? Me parece uma leitura muito, muito possível, muito, eu diria, realista do que pode ter acontecido nessa saída do Tairo. Então, você vai juntando peças e a coisa não vai ficando boa. Você vai, né? Não vai ficando legal. Mas o efeito imediato é derrubar o Transferban, e é claro que isso vai agradar o torcedor. É claro que o torcedor vai se sentir uns felizes, outros aliviados, outros esperançosos, vai bater, né, de maneiras diferentes na torcida. Mas uma parte da torcida olha para isso e fala, rapaz, tá ficando mais complicado ainda. Parece a bola de neve, assim. Vai aumentando o problema. Porque, por exemplo, vai que daqui a um tempo sai a informação de que o contrato do aporte barra empréstimo não prevê obrigação de entrada da sociedade como pagamento da dívida. Pode ser, né? E aí, como é que faz? A gente não sabe ainda o relatório do BTG Pactual, sabemos extraoficialmente, mas não oficialmente, sobre a não recomendação desse empréstimo. A gente não sabe as condições do empréstimo, juros, etc. Mas tudo que está sendo apurado mostra algo desfavorável ao Botafogo. Eu, nesse momento, sim, olhando as possibilidades de garantia, eu só consigo enxergar essas duas possibilidades. Entrada dos caras como sócios ou venda de jogador como garantia. Se você tiver aí alguma outra possibilidade, deixa nos comentários aí. Então esse é o quadro. É um quadro de incertezas. Esse vídeo ele vem muito mais para trazer perguntas, questionamentos, dúvidas, angústias do que respostas, porque quem pode trazer as respostas nesse momento não traz. O Textor faz um vídeo que me parece assim muito descolado da gravidade do problema, mas essa é um pouco a forma de trabalhar do Textor. Sempre vendendo um discurso
otimista, de que a situação não é tão grave quanto parece. É a linha de trabalhar do Textor. E esse vídeo de ontem me pareceu a mesma coisa. Não tranquilizou, pelo menos a mim, não tranquilizou. Sinceramente, não tranquilizou. E eu estava pensando em outra coisa, né? Esse empréstimo, se fosse vantajoso, vamos lá, a gente tá exercitando lógica, né? É um dos temas que mais tem exercitado a lógica hoje do futebol brasileiro. Se esse empréstimo barra aporte barra empréstimo fosse, desde o primeiro momento, a melhor alternativa, o Textor não teria tentado vender desesperadamente na última semana da janela o Danilo e o Montoro. Venda que não saiu, ou vendas que não saíram, porque a Justiça do Rio de Janeiro emitiu uma decisão proibindo o Textor de vender ativos do clube nesse momento, tentando evitar um esvaziamento patrimonial, etc. Então, se o empréstimo barra aporte barra empréstimo é bom para o Botafogo e deve ser festejado, como o Textor está tentando vender, por que tentar vender o Danilo e o Montoro antes? Por que tentar fazer caixa com venda de jogador antes, ao invés de pegar esse empréstimo? Esse empréstimo era a melhor opção no primeiro momento, já podia ter pegado há muito tempo, já podia ter derrubado esse transfer ban há muito tempo. Né? Então exercitemos a lógica. Quem sou eu, de novo, digo isso, para recomendar, ensinar como o torcedor torce, se comporta, pensa, quem sou eu? Mas eu acho saudável estimular um pensamento crítico. Eu acho que você, torcedor do Botafogo, nesse momento tem que olhar tudo com desconfiança, com ceticismo, né? E evitar ser tomado pelas emoções. O Textor é um cara que trabalha muito com as emoções do torcedor. Ele sabe como chegar no coração do torcedor. Ele sabe como o torcedor precisa de uma palavra otimista, né? Ele sabe. Mas o torcedor não pode cair nessa armadilha. Porque nem sempre o discurso do Textor está batendo com a realidade. Eu diria ultimamente que praticamente nunca tem batido com a realidade. Então, aguardemos, porque muita coisa ainda vai sair sobre esse aporte barra empréstimo no Botafogo. Por exemplo, outra pergunta, vão surgindo várias. Eu não fiz nenhuma anotação para esse vídeo, não fiz tópico, não fiz nada. A única coisa aqui é que eu estou com as matérias do Globo abertas e tal. Mas enfim, outra coisa, dúvidas que vão vindo, dúvidas que vão surgindo. Transfer ban do Montoro. Porque assim, nesse momento, tá pago o Atlanta United pelo Almada. Mas nesse momento, existe a dívida do Montoro com o Vélez. E se o Botafogo acabar de sair de um transfer ban e daqui a pouco entrar em outro? Aí, para livrar esse outro transfer ban, vai ser necessária a realização de um novo aporte barra empréstimo. O Botafogo viverá nos próximos tempos de aportes barra empréstimos para pagar aportes barra empréstimos anteriores? Ou compras mal sucedidas anteriores? Mal sucedidas do ponto de vista financeiro, porque o Almada em campo foi muito bem sucedido, foi maravilhoso. Será isso? Temos muitas dúvidas. E é importante o torcedor do Botafogo manifestar essas dúvidas, deixar o John Textor desconfortável. Porque se o Textor entender que o discurso pouco esclarecedor dele convenceu o torcedor, ele não vai se ver forçado a dar novas explicações. Ele não vai ser forçado a assumir compromisso algum com transparência. Eu falo, a galera acredita, tá tudo bem. Por que eu vou contar tudo? Eu conto só a minha verdade aqui. É importante o torcedor fazer esse processo de pressão e fiscalização. É o que eu acho que deveria ser feito nesse momento. Mas aí cada torcedor do Botafogo tem o seu direito, quem sou eu para ter essa pretensão, tem o direito de encarar a situação com otimismo ou pessimismo. Tanto faz. Aí a bola é com você. Certo? Bom sábado para todo mundo. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.